Sejam todos muito bem-vindos ao canal GRA na Prática, um canal onde você tem conteúdo relevante sobre governança, gestão de riscos e auditoria de TI. Então, se você ainda não assinou o canal, aproveite aí, ative o sininho e venha compartilhar com a gente, venha interagir com a gente sobre conteúdos relevantes toda semana, tá legal? E nesse vídeo de hoje, o que nós vamos conversar? Nós vamos conversar sobre requisitos, de governança para a inteligência artificial. A inteligência artificial é um tema hoje que ela está em todas as agendas das organizações, seja nos aspectos estratégicos, seja nos aspectos de implementação, e que elas requerem também dinâmicas, controles, verificações e principalmente aspectos de governança. Então, por isso, a gente está aqui para conversar com vocês sobre esse tema importantíssimo, tá bom? Então, se você ainda não assinou o canal, aproveite aí, tá? E vamos viajar nesse nosso vídeo de hoje sobre esse conteúdo altamente importante para as organizações. Então, conforme prometido, a gente vai falar sobre requisitos de governança da inteligência artificial, tá legal? Bem, essa introdução aqui é apenas para falar que é assunto na pauta de todas as empresas. Os sistemas de IA são sistemas que podem ser muito úteis para fins de negócio, mas que também eles trazem alguns riscos associados. E para minimizar esses riscos, a gente precisa entender quais são os aspectos, quais são os contextos, para que requisitos de governança possam ser implementados, considerando boas práticas atualmente dentro dessa sistemática, tá bom? Então é exatamente sobre esse vídeo, sobre esse assunto que a gente vai conversar. Agora, como que esse conteúdo foi estruturado? Como que a gente está apresentando esse vídeo para vocês? Já que a gente está falando sobre componentes do sistema de governança, nada mais fácil do que a gente fazer o quê? Organizar, estruturar, alinhar, adaptar esses componentes de governança, voltados para a inteligência artificial, com os componentes que nós temos lá no COBIT, tá bom? Então, eu volto a falar, se você ainda não assinou o canal, aproveite, assine o canal, porque a gente tem um vídeo, um conteúdo específico onde a gente trata desses componentes do sistema de governança dentro do COBIT, os 7 componentes. O que nós vamos fazer aqui hoje nesse nosso vídeo? A gente vai alinhar, a gente vai estruturar esses componentes dentro do contexto da inteligência artificial, tá legal? Então isso é uma proposta, e aí quando vocês forem desenvolver e aplicar isso em suas organizações, vocês façam as adaptações que vocês acharem pertinentes, tá legal? Então vamos iniciar a nossa jornada, vamos iniciar a nossa viagem? Beleza, Então o primeiro componente que a gente tem aí são princípios, políticas e procedimentos, Então dentro lá do COBIT, ele traça isso como um aspecto importante, como um componente do sistema de governança. E dentro do contexto da inteligência artificial, tá? A gente está trazendo para vocês aí 3 aspectos essenciais. Primeiro, as organizações precisam ter políticas voltadas para a gestão de dados, Ou seja, aqueles dados que estão sendo tramitados, que estão sendo trafegados, que estão sendo processados dentro de sistemas de modelo de inteligência artificial, tá? Então, eles requerem, sim, esse cuidado, esse zelo, por isso que é importante ter essa atenção também. Um outro aspecto são regulamentos e questões de conformidade. Nós já vimos também em outros vídeos aí que toda a regulamentação da inteligência artificial ainda está em processo de construção, mas é muito importante também que as empresas acompanhem aí a tramitação de toda essa jurisprudência que a gente tem desses sistemas de governança e que possam também adaptar, trazer dentro desses contextos de conformidade, dentro da sua legislação, dentro do seu nicho de mercado, para que tenha também alinhamento com os modelos atuais que vocês já implementam dentro de cada cenário, dentro de cada nicho de mercado. E, por fim, a gente traz também as políticas, os procedimentos voltados a padrões de segurança. Por quê? Porque a inteligência artificial ela requer um certo cuidado relacionado ao que está sendo trafegado lá em termos de dados, em termos dos modelos também. Então, você precisa ter regras, precisa ter padrões estabelecidos. E aí, nada mais do que a gente utilizar os padrões de mercado, como o NIST, como a própria ISO 27001 e o COBIT também, quando ele trabalha lá os seus processos, relacionando todos os aspectos necessários para a gente manter requisitos de governança, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que a gente traz aí para vocês, com esse alinhamento com os componentes do COBIT. O segundo seria a estrutura organizacional, tá? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, as organizações precisam implementar isso de uma forma
orgânica, de uma forma orquestrada, tá bom? Então, o COBIT traz para a gente esse componente de estrutura organizacional. E o que a gente vai trazer para vocês aqui como pontos de atenção, como requisitos de governança dentro do contexto da inteligência artificial? Nós separamos aqui 5 pontos essenciais. O primeiro é transparência na tomada de decisão sobre os sistemas de inteligência artificial, né? Então é importante que esses sistemas, né, sejam bem mapeados, sejam delineados, sejam estruturados, para que você saiba, né, realmente que tipo de informação está sendo processada lá dentro. Tá? E vai ser bem interessante que a gente vai fazer depois um link, né, uma vinculação com o último componente lá que está associado aos sistemas, à infraestrutura, aos aplicativos. Né? Porque esses modelos, né, de inteligência artificial, eles requerem exatamente esse cuidado, essa transparência, né, dentro dos algoritmos que são implementados. Né? Um outro aspecto que a gente traz aí é a responsabilidade legal. Né? Então, é importante que as organizações tenham isso dentro dos seus comitês, né, dessa representatividade voltada para a responsabilização relacionada ao uso de recursos de IA, né? Principalmente quando a gente fala o uso consciente desses recursos de IA. Tá? Um aspecto também interessante seria a responsabilidade individual. Né? Por quê? Né? A gente sabe que os sistemas de inteligência artificial, eles são projetados, eles são estruturados, né, por pessoas. Tá? Então, é importante que as pessoas também saibam as suas responsabilidades dentro desse contexto do IA. Para quê? Para que elas também saibam, né, eventuais repercussões que podem ocorrer caso tenha algum tipo de desvio, né, dentro das implementações que são feitas. Tá legal? Um outro ponto que a gente traz aí dentro de estrutura organizacional é a prestação de contas. Tá? Então, é importante, sim, que sejam tomadas decisões claves relacionadas ao uso do IA, eventuais consequências que isso pode trazer e as ações, né, associadas a esse aspecto. E, por fim, né, já que a gente está falando de algo muito importante, que são decisões que são tomadas dentro da alta gestão, dentro da gestão de nível médio e também em implementações, é fundamental que a gente tenha também todo um processo de revisão e dentro também de comitês. Tá? Então, um outro requisito de governança que podem ser adotados aí pelas instituições, logicamente, dependendo do seu tamanho, do seu porte, da quantidade de uso de recursos, de sistema de inteligência artificial, precisa ser adaptado a essa questão, é fazer revisões por pares, né, desses sistemas, instituição também de comitês de ética, tá legal? Bem, assim, dessa forma, a gente já finaliza o segundo componente do sistema de governança, quando a gente fala em requisitos voltados para a inteligência artificial. Vamos ver mais um, então? Legal, né? Mais um aí é processo, tá? Então, as instituições precisam estabelecer processo, como é que vai implementar esses requisitos, né, voltados aí para a inteligência artificial. Então, um deles, a gente já até mencionou anteriormente, tá, em outros assuntos aí, que seria o quê? Que seria, né, a privacidade e a segurança de dados. Então, as instituições precisam implementar processos visando a privacidade e segurança dos dados que são projetados, que são trafegados dentro de sistemas de inteligência artificial. E mais ainda, né, estabelecer controle de qualidade desses dados. Né? Será que esses dados eles estão realmente sem viés, eles estão imparciais? Como é que são os algoritmos instituídos? Né? Será que estão produzindo informações íntegras e confiáveis? Então, precisa também estabelecer um processo de controle de qualidade desses dados. Né? E como sempre, como toda nova tecnologia, como todo novo processo, é fundamental que você tenha o quê? Avaliação de riscos e de impacto. Né? Por quê? Para identificar onde é que são os riscos, quais são as ameaças desses sistemas de governança, para que possam ser implementadas, né, as medidas de mitigação, as medidas de controle, tá legal? Então, é fundamental que seja feito esse cenário também de avaliação de risco. E um outro tipo de avaliação de risco seria a avaliação de impacto de privacidade, né? Por quê? Já que a gente está falando em dados sensíveis, dados confidenciais, né, nós temos as legislações voltadas diretamente para essa questão de proteção de dados, né, da privacidade das pessoas e tudo mais. Então, já que a gente traz esse contexto, quando a gente atua, quando a gente trabalha com a LGPD, é fundamental também que essa avaliação de impacto voltada para a privacidade sejam usadas também em sistemas de inteligência artificial, tá legal? E, além disso, né, como essas tecnologias elas estão mudando tão rapidamente, né, dentro desse cenário mundial, né, novas descobertas, né, novas formas de você interpretar e interagir com o ser humano, é fundamental que as empresas tenham o quê? Um processo de adaptação à mudança dessas novas tecnologias. Então, uma vez que eu fiz a instituição desse processo, eu estou usando, eu preciso avaliar, consequentemente,
cada uma desses cenários, cada uma dessas mudanças que estão ocorrendo. E, por fim, né, é fundamental que você tenha documentação e registro de todo o teu sistema de inteligência artificial. Para quê? Para que você possa exatamente comprovar, garantir a transparência, garantir o uso ético desses recursos e, principalmente, para caso de apresentação de evidências de auditoria também é algo fundamental, tá bom? Então, visto isso, a gente vai agora para o nosso quarto item lá dentro do componente de sistemas de governança do COBIT, né? Que é exatamente qual? Que é o fluxo de informação, né? Que é como a informação ela trafega, né? Como o resultado de sistemas de inteligência artificial eles vão dialogar com todo o corpo, né, da organização e também com as partes externas, aí, quando a gente pensa em clientes e usuários, tá legal? Então, o primeiro ponto que a gente traz aí é a detecção de vieses, né? É fundamental que a informação gerada por sistemas de IA tenham uma minimização dos vieses, da imparcialidade, né, de requisitos que não sejam discriminatórios, tá? Então, dentro de modelação de sistemas de governança, quando a gente pensa em inteligência artificial, é fundamental que você trabalhe aí o viés de detecção, né, desse tipo de situação, de evento no sistema de inteligência artificial, tá bom? Um outro também, que nem a gente já trouxe anteriormente, né, porque logicamente esses componentes são interligados, né, mas dentro do fluxo informacional é fundamental que você tenha processos de transparência e comunicação, né? Então, uma transparência interna sobre os resultados dos sistemas de IA e que sejam comunicados também a todo o corpo, né, da organização e também as partes interessadas, sejam elas externas à instituição, tá? E por final, é bem interessante também que se tenha um canal aberto, né, com todos os envolvidos, com todos os que são não só desenvolvedores de sistemas de IA, mas também usuários, tá legal? Isso aqui é bom por quê? Porque às vezes, né, alguma pessoa, né, algum cliente, algum usuário pode se sentir incomodado com algum uso indiscriminatório, né, dos resultados desses sistemas de IA e você ter esse canal aí aberto, né, para poder ter esse diálogo amplo, até para saber se os resultados dos sistemas de IA eles estão compatíveis, né, com as políticas, com que a organização, né, tem a sua estruturação interna de governança, tá bom? Então, em relação ao fluxo da informação, a gente traz esses componentes aí que são importantes e essenciais quando se está pensando, modelando sistemas de governança de inteligência artificial. Bem, para a gente poder continuar aqui o nosso bate-papo, né? A gente vai trazer mais um componente aí do COBIT, que é pessoas, habilidades e competências, né? Logicamente, né, pessoal, a gente não consegue implementar sistemas de inteligência artificial se nós não tivermos pessoas capacitadas, treinadas, né, e com todas essas habilidades requeridas. Então, a gente coloca aqui 4 itens fundamentais dentro desse componente, que é o quê? Ética e responsabilidade, né? Então, assim, as pessoas precisam agir dentro de código de ética, dentro de código de conduta, tá? Então, todos aqueles requisitos, todos aqueles elementos que as organizações já utilizam diretamente, eles também têm que ser adaptados ou ajustados ou complementados pensando em sistemas de inteligência artificial para que eles tenham requisitos de ética e responsabilidade. Um outro elemento também é a diversidade e a inclusão, né? Já que a gente está falando que vamos ter resultados, né? E como é que vão ser esses resultados sobre os sistemas de inteligência artificial? É fundamental que você tenha pessoas, né, que tenham diferenciados perfis multidisciplinares, né, que caiba também questões de diversidade e inclusão. Para quê? Para que pessoas, né, que tenham pensamentos diferenciados, né, tenham um fim comum, né, assim, que sejam olhados também esses resultados, né, para que não tenham os vieses que a gente já falou anteriormente, tá? E por fim, né, até como uma consequência aí, a gente tem a equidade e a justiça, né? O que isso quer dizer? Que as pessoas têm que ser tratadas, né, de forma igualitária, né, dentro desses sistemas de inteligência artificial, para que não gere, né, requisitos discriminatórios, preconceituosos e tudo mais, tá? Então é fundamental quando a gente trabalha esse componente lá do COBIT, né, que seja observado essas questões de ética, integridade, conformidade, diversidade e inclusão. E, logicamente, né, essas políticas têm que estar aderentes à política da instituição, tá? Se ela prega esse tipo de requisito, esses requisitos também eles têm que constar dentro do sistema de inteligência artificial.
E finalizando, né, esses componentes aqui, né, desse princípio voltado para pessoas, habilidades e competências, nada mais do que a gente ter pessoas capacitadas, pessoas treinadas, pessoas, né, habilitadas a usarem recursos, né, de inteligência artificial, não somente como desenvolvedores, né, como especialistas, mas também usuários, né, que vão usar, que vão fazer consumo dessas informações que são geradas, tá legal? Entender todo o uso ético, né, e o que está por trás desses modelos, né, que é exatamente agora o ponto que a gente traz, né, que é cultura, ética e comportamento. Então, diante daquela capacidade da gente ter pessoas habilitadas, treinadas, com conscientização ética, a gente recai aqui no outro item, que seria o quê? A consciência ética, né? Então, vocês viram que a gente vem falando bastante nesses aspectos aqui voltados, né? E quando a gente olha os componentes de governança lá do COBIT, né, a gente consegue encaixar exatamente os requisitos necessários para desenvolvimento de sistema de inteligência artificial, tá legal? Que é a consciência ética, ou seja, dentro das instituições, né, as pessoas precisam ter esses princípios, né, esses aspectos bem desenvolvidos. O que mais? A cultura organizacional, quer dizer, como a organização entende, como que ela toca, como que ela avalia, como que ela conduz, né, todos esses princípios éticos e de integridade, né, voltado aí para o uso de informação, voltado para o relacionamento com os seus clientes, tá bom? Então é fundamental que a cultura organizacional também seja observada como um componente, tá, de governança quando a gente está pensando, implementando, desenvolvendo, modelando sistemas de inteligência artificial, tá? E por fim, que nem a gente já falou antes lá, seria a diversidade e a inclusão, né? Assim, porque também é um componente, digamos assim, intangível, né, dentro das organizações e que precisa ser trabalhado, ele é importante para a gente mesclar, né, essa multidisciplinariedade aí em termos, né, de desenvolvimento de soluções, tá legal? E mais ainda, né, no caso de eventual conflito de interesse, né, eventual questões que não foram sanadas diretamente, é fundamental que as instituições tenham processos, tenham procedimentos instituídos para quê? Para a resolução de conflitos éticos, né, e conflitos de interesse voltados ao uso de sistemas de inteligência artificial. Tá legal? E assim a gente finaliza aí, né, esse sexto componente lá dentro do COBIT, né? E vamos para o último, né? Que ele é um pouquinho mais amplo, mas na verdade ele vai fazer um grande fechamento de tudo que a gente andou conversando aí. Primeiro, né? Os sistemas de inteligência artificial, eles são automatizados, eles são implementados a partir de modelo, a partir de códigos de máquina, a partir de instruções, tá? Mas é fundamental que se preveja, que se tenha ou que seja avaliado no momento oportuno, né? Como que se vai dar a supervisão humana e o controle humano sobre algumas questões, né? Logicamente, essa supervisão, esses controles vão depender de questões éticas, de questões voltadas, né, para o uso, né, o que está sendo tratado dentro daqueles modelos de inteligência artificial. Por isso que a gente traz aqui, tá, essa eventual necessidade da participação humana, tá, em alguns momentos no uso de sistemas de inteligência artificial, tá? A própria segurança cibernética, né, como sendo um aspecto importante de processo, né, porque a segurança cibernética ela vai trazer para a gente a necessidade de implementação de controles, né, com ameaças cibernéticas, vulnerabilidades existentes, então precisa proteger, né, todo esse ambiente, todo esse sistema de inteligência artificial, né? Que as empresas também adotem monitoramento contínuo, né, em tempo real dos sistemas de inteligência artificial, principalmente se eles forem abertos, né, voltados aí, né, para poder a gente preservar essa camada de integridade, tá? Agora, esse ponto aqui, ele é essencial, que é a explicabilidade, né, interpretabilidade dos modelos, né? O que isso quer dizer? Os modelos de inteligência artificial precisam ser explicáveis, precisam ser compreendidos por todos, tá? E para isso é fundamental que você tenha um procedimento de estabelecimento de critérios, de parâmetros, né? De como que eu vou ser capaz de explicar, de dar transparência, de dar credibilidade, da publicidade ao meu modelo de inteligência artificial quando eu penso, né, de quem vai usar, como é que ele vai ser usado, para que fim e tudo mais. Porque isso dá também a transparência e a credibilidade do modelo, tá? E mais ainda, né, já que a gente está falando em modelo de sistemas de IA, é fundamental também, dentro de requisitos de governança, que se tenha auditorias desses modelos, né, para saber se eles estão implementados de acordo com as melhores práticas, né, com as questões vigentes também, e também entendendo os aspectos, né, éticos, né, e comportamentais que a gente já viu anteriormente, tá legal? Além desses itens também,
a gente tem outros, né, que a gente está trazendo para vocês aqui dentro desse componente do COBIT, que são serviços, infraestrutura e aplicativos. Né? Na verdade, esse componente está sugerindo relacionado à questão de soluções, uso de tecnologia. Primeiro, aprimoramento contínuo. Né? Então, o modelo de sistema, né, de IA, ele precisa estar aprimorado, precisa estar sendo revisto, precisa estar dando continuidade para entender exatamente, né, se ele ainda continua funcional ou se precisa de ajustes, tá legal? E aí, quando a gente vai falar em atualização desses modelos, né, a gente já tem isso em outros sistemas, é fundamental que você tenha um controle de versão dos modelos, né, para você ter rastreabilidade e saber o que foi alterado, o que foi mudado dentro desses sistemas de governança, para que você tenha também a rastreabilidade, a trilha de auditoria, que eles podem ser auditáveis para que dê toda aquela explicabilidade do modelo e a transparência que requer. Tá? Então, ao longo do desenvolvimento desses sistemas de inteligência artificial, é importante também que você tenha o quê? Que você tenha testes, né, de validação, testes de integração, para saber se os modelos estão funcionando diretamente, tá bom? Bem, se a gente for seguir mais um pouquinho ainda, né, a gente vai ter aqui mais um componente relacionado, que seria ética e desenvolvimento, né? Ou seja, as pessoas que estão desenvolvendo sistemas, né, de inteligência artificial precisam trabalhar com ética e desenvolvimento, tá? E por fim, a gente ter desenvolvimento responsável, né? Ou seja, né, todos os que estão trabalhando, utilizando recursos de inteligência artificial requerem ter procedimentos éticos voltados aí a esse tipo de sistemas, tá? E para a gente só finalizar, né, gestão de incidentes, né? Então é fundamental também que as organizações tenham processos para estabelecer quando existe algum tipo de ameaça, tá, dentro do seu ambiente, né? E mais ainda, a atualização desse modelo de IA. Esse modelo precisa ser revisto, atualizado de tempos em tempos, tá? E já que a gente trabalha com um grupo altamente especializado, é importante que os profissionais que atuam com a inteligência artificial sejam também equipe especializada, equipe que seja supervisionada, tá legal? E mais, para a gente finalizar, né, esse nosso bate-papo aqui de hoje, a gente tem aí a avaliação por terceiros. Então, é fundamental que o sistema de inteligência artificial seja avaliado por terceiros, né? Sejam eles, logicamente, organizações de auditoria, empresas de consultoria, ou mesmo a avaliação interna, né, que uma auditoria, né, pode ser aplicada também, ou uma contratação de um terceiro, tá legal? E para a gente concluir, tá? Sim, é muito importante que requisitos de governança sejam pensados quando eu estiver dimensionando, né, sistemas de governança, modelos de governança voltado para a inteligência artificial. Por quê, né, pessoal? Porque a inteligência artificial, ela é o futuro, ela veio para ficar e nós precisamos conhecer, entender, tá? E não negar a sua existência, tá bom? Então, mais uma vez eu agradeço a todos, tá, pela participação, pela audiência aqui no vídeo. Assine o nosso canal, estamos juntos aí em outros momentos. Um grande abraço para todos.